capítulo 12 do livro de Êxodo. Eu não vou ler, não, vou só contar rapidinho. Essa é a história que nos mostra o significado deste momento para nós. O Senhor ordenou a Moisés para dizer ao povo que estava ali no Egito, preso, depois de tanto tempo ali, naquele lugar, servindo como escravos. Deus então levanta Moisés e ele vai à frente, né? Nessa missão de tirar o povo de lá. E aconteceram as 10 pragas, não melhor, 9 pragas aconteceram ali no Egito, e o Senhor abalando, né? Aquela estrutura toda que Faraó tinha, aquele poder, aquela arrogância, aquele domínio sobre o povo, e o Senhor foi aos pouquinhos, né? Praga por praga, ele foi deixando esta instabilidade em Faraó, até que chegou esse último momento, que seria a última praga, a praga da morte dos primogênitos. E nesse mesmo momento, Deus falou para os filhos de Israel: agora vocês vão separar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, pode ser um cabrito também, de acordo com as pessoas que tem na sua família, né? Se for poucas pessoas, você deve se juntar com a outra família. Mas vocês vão sacrificar esse cordeiro logo à tardinha, vão recolher o sangue e vão passar nas vergas das portas, né? Em cima e dos lados. E vocês vão vestir roupas de viagem, vocês vão pegar o cajado. E nessa mesma noite vocês vão assar o cordeiro. E vocês vão comer e não vão deixar nada. Se por acaso sobrar alguma coisa, vocês precisam queimar no fogo antes do dia raiar. E aconteceu que naquela noite o juízo de Deus, o anjo de Deus veio sobre o Egito. E ele então entrou na casa de todos os egípcios e matou não somente pessoas, que eram os filhos mais velhos, mas também matou todo animal que tinha um filho também mais velho. O primogênito, tanto de animais quanto de pessoas, todos eles foram eliminados. O Egito acordou num luto só. Não tinha casa que não tinha gente morta. Esse foi o final desse período em que Deus veio abalando ali Faraó e ordenando a ele: olha, você tem filho, eu também tenho. Se você não libertar o meu filho, liberar o meu filho, eu mato o seu. Foi isso que ocorreu. Então os egípcios apavorados, né? Queriam que eles saíssem, já não era mais eles pedindo para ir embora. Vai embora, some daqui. O que vocês querem para ir embora? Os israelitas despojaram os egípcios, porque eles pediram algumas coisas, e pediram coisas de valor. Eles deram tudo isso, que na verdade, um pouco mais adiante, foi o material usado para a construção do tabernáculo no deserto. Todos aqueles materiais foi o Egito, que foi despojado com a saída do povo de Israel. E eles vão então para o deserto. Passam lá 40 anos. Mas esta é a festa que Israel precisa comemorar. Todo ano Israel tem que comemorar 3 festas, principalmente, né? São 7, na verdade. Mas tinham 3 mais importantes: a Páscoa, o Tabernáculos, o Pentecostes e o Tabernáculos. E a Páscoa iniciava, então era o primeiro mês do ano para os israelitas. E eles então, no 14º dia, matam um cordeiro e fazem tudo outra vez, da forma como o Senhor ordenou para eles fazerem, em memória daquele período da história deles, em que os seus pais estiveram ali presos no Egito, escravos, mas saíram com uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem de dia, conduzindo mais de 1 milhão de pessoas que saíram da terra do Egito e se embrenharam no deserto. Esta festa é uma festa muito importante. Páscoa significa passar sobre.
Naquele momento em que o juízo de Deus chega no Egito, aqueles cujas casas tinham sangue, o anjo da morte passava por cima. Ele não entrava ali. Mas em todas as casas que não tinham sangue, a morte entrava. Então esse é um grande dia, um memorial para Israel. Todo ano essa festa é celebrada. E nós aqui lembramos isto. Por quê? Porque a partir desta festa que nós vamos participar da nossa festa. A festa da Páscoa é apenas um memorial agora. Mas a ceia do Senhor não. A ceia do Senhor não é só um memorial. Ela é uma profecia. Ele vai voltar. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo aí no capítulo 22 da carta, ou melhor, da epístola de Lucas. Versículo 14. Chegada a hora dessa festa, né? Pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ainda no capítulo 22, versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos curvar as cabeças, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e como o Senhor disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Nós precisamos, ó Deus, de alcançar aquilo que o Senhor ensinou e mostrou como realidade espiritual para todos aqueles que te reconheceram como Filho de Deus. E que isso venha, Senhor Deus, fundamentar e fortalecer cada um de nós. Porque o Senhor mesmo disse que ninguém vem a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se nós chegamos até o Senhor, foi porque o Pai nos levou até a Ti. E nós te reconhecemos como Filho unigênito de Deus. Nós te reconhecemos como aquele que se tornou carne e habitou entre nós. E embora sem culpa alguma, assumiu em nosso lugar a nossa culpa, o nosso pecado, e pagou ali na cruz com sangue, o seu sangue derramado, o preço da nossa libertação. Então nós queremos dizer ao Senhor, bendito seja o teu nome. E queremos entender, compreender e viver toda esta realidade que o Senhor trouxe dos céus para nós. Em nome de Jesus, amém. Jesus, conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, você vai ver essa conversa. E a gente repete bastante isso aqui também. Nicodemos conversava com Jesus baseado naquelas coisas palpáveis, aquelas coisas visíveis, relacionadas ao culto que os judeus prestavam a Deus, levando os sacrifícios até o templo, e cumprindo todas aquelas regras que Moisés ordenou, todos os ritos, as festas, todas aquelas coisas. Estas são coisas que Paulo disse, né? Isso eu era impecável em todo o cumprimento da justiça, né? Que estava ali na lei. E todas estas coisas Nicodemos conhecia. Mas Jesus começa a conversar com ele de uma maneira em que ele não consegue alcançar. Ele não chega até lá onde Jesus está falando.
E Jesus, então, tem que explicar melhor, mais uma vez, né? Enfatizando que se ele não se tornasse como uma criança, ele não poderia usufruir do reino dos céus. Porque a realidade que ele estava trazendo dos céus, para que fosse do conhecimento de todos os que o recebessem, era muito além daquilo que a referência natural aqui da terra queria dizer. Na verdade, a lei e a revelação toda que eles, como judeus, tinham, na verdade, eram sombra de uma realidade muito maior, que se eles não fossem como crianças, eles não poderiam alcançar estas coisas, porque elas extrapolam a capacidade natural do homem de compreender. Por isso, meus irmãos, que nós vamos vendo assim alguns momentos em que Jesus está conversando com os judeus, a turma lá, né? Ele em vários momentos, ele está assim, eu vou dizer o seguinte, ele está sem palavras para explicar o que realmente ele está dizendo. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho de João. Mas tudo começa por reconhecer o Cordeiro. Quando Jesus foi batizado, João Batista, na sequência, disse: eu vi o Espírito Santo de Deus vir sobre ele. E esse era o sinal que eu precisava ter de que ele realmente é o Messias. Agora importa que ele cresça e eu diminua, porque eu já fiz o meu serviço. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eles entendessem isso, eles já tinham dentro deles próprios uma porta aberta para entrar no conhecimento de coisas, repetindo, que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Jesus fala para eles: olha, se vocês soubessem quem está falando com vocês aqui agora, olha, quero dizer uma coisa para vocês, os profetas gostariam de viver nesse momento, reis, várias pessoas famosas aí na história de Israel, eles gostariam de estar aqui nesse momento, mas eles não estão, e vocês estão. E vocês não estão reconhecendo quem está aqui. A porta, então, não foi aberta. Eles não viram o Cordeiro de Deus. Eles estavam ainda presos na sua tradição, pensando que aquilo já era o suficiente para eles. Não era. Não era. Jesus, então, diz para os seus discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus já tinha ido até Jerusalém, em vezes anteriores, celebrar a Páscoa ali, porque eles tinham como judeus de ir para Jerusalém para celebrar essa festa. E em um desses momentos, Jesus fala claramente, quando eles jogam a água ali, no templo, né, derramam a água, Jesus fala o seguinte: eu sou a água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele falou isso em referência ao Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado. Era necessário crer neste Cordeiro. E Jesus, de uma forma muito contundente, principalmente pelo Evangelho de João, ele confronta as pessoas com essa mensagem clara: eu sou a sua redenção. Só através de mim você realmente estará livre. Como, Senhor? Se nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Vocês estão enganados. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, se o Filho vos libertar, olha a nossa Páscoa aí. Olha a nossa libertação aí, irmãos. Jesus. Eu queria que você entendesse, assim como Jesus estava ansioso naquele momento para comer aquela Páscoa, seria o último momento em que ele estaria com os discípulos celebrando este memorial, e ele fala: eu não vou tomar mais do vinho. E olha que ele ressuscitou e comeu com os discípulos, mas ele não tomou vinho. Eu só vou tomar vinho no reino.
E vai ser numa mesa em que vocês vão participar. E no Evangelho de Mateus ele fala, vai vir gente de muitos lugares da terra e vão se assentar com o Filho do Homem na sua mesa, no seu reino. Então, meus queridos irmãos, a nossa Páscoa, ela tem mais do que o sentido de um memorial. Ela é uma palavra profética a respeito do reino de Deus manifestado na terra e da presença desse Messias que nós entendemos ser realmente o Filho de Deus. Não apenas um descendente de Davi. Jesus confronta também lá os inteligentes, os sábios, né? Olha, está escrito lá no Salmo que o Davi falando, disse o Senhor ao meu Senhor. Ué. E Jesus fala assim, como é que Davi chama ele de Senhor, sendo ele seu filho? Estava ali o Senhor de Davi, que conversando com os judeus que se entendiam livres e sem nenhum problema, no sentido da relação deles com Deus, porque eles cumpriam a lei, faziam aquelas coisas que a lei dizia. E Jesus falou, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ué, você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? Antes de Abraão, eu sou. Então nós vamos resolver isso agora. Sair catando pedra para jogar nele. Agora, Jesus fala coisas absurdas aos ouvidos naturais. Vão, então, procurar por isso? Você vem comigo agora no Evangelho de João. Capítulo 6. Jesus teve um momento ali onde um milagre muito grande aconteceu. Ele está falando sobre a multiplicação dos pães, e o povo ficou muito animado com aquilo. Nós precisamos fazer dele rei, porque ele multiplicou os pães, mas Jesus repreende ele severamente com relação a isso. Versículo 26 do capítulo 6, do Evangelho, diz Jesus falando para eles, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, que nós sabemos é o Espírito Santo. Então, daí para frente, houve um momento assim de discussão entre eles, verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descer do céu? Vocês estão vendo que a referência deles era só aqui. Eles não tinham nenhuma referência das coisas celestiais. E Jesus, lembrando o Nicodemos, eu estou falando das coisas daqui, você não está me entendendo? Quanto mais eu vou te falar das coisas lá do céu. Porque ninguém subiu lá, a não ser aquele que de lá desceu, que sou eu mesmo. Então, meus irmãos, assim como Jesus ansiosamente desejava comer aquela Páscoa, como seria a última, né? Até que o reino chegasse, eu tenho no meu coração também essa expectativa de que nós saiamos daquilo que é um rito apenas para muitas pessoas, que é a nossa Páscoa, e entre nessa dimensão espiritual que o próprio Senhor Jesus nos trouxe. Então, Jesus fala, versículo 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra contundente. Eu acho que era natural para aqueles que não tinham essa visão, que saía do basicão ali, daquilo tudo que eles já conheciam, uma pessoa falar desse jeito para eles. Esse trem está errado.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Repetindo sempre, quase sempre, em velórios, não sempre, eu gosto de pontuar isso. O corpo que vocês estão vendo descer aqui, ele vai sair. Só que transformado. Mas ele vai sair da sepultura. Ele vai sair de dentro do mar. Ele vai sair lá de dentro daquele pozinho que o crematório produziu e eles jogaram ele por aí, ou então enterram num lugar. Vai voltar. Um corpo transformado. Então, irmãos, essa é a esperança que está no nosso coração em relação a essas coisas espirituais que a nossa fé declara. Agora, nós não podemos viver na periferia destas coisas como o povo de Israel vivia. Nós já temos essa porta aberta. Jesus, então, fala aqui para eles. Não que alguém tenha visto o Pai, versículo 46, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto, falando a respeito de si mesmo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eles comiam do pão sem fermento e também comiam da carne do cordeiro. Com ervas amargas naquele dia, era o dia da libertação. O sangue era colocado nas veias das portas e o destruidor não entrava naquela casa. Libertação. Dia seguinte saíram daquela condição de escravos. E embora eles continuassem se sentindo como escravos, né, que eles têm que passar ali pelo Horebe, o Monte Sinai, e ali Deus se revela através da lei para eles, e eles se entendem como um povo separado de Deus. Então, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Eles sabiam que deveriam comer aquele cordeiro. Isso para eles era natural. E não podia sobrar nada para o dia seguinte. Jesus então fala que quem comer dele, e no versículo 51, ele diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Será que nós estamos nessa dimensão? Será que quando você participa da ceia, é só o bater do ponto, só estar junto com os irmãos, e tendo alegria, porque nós entendemos que Jesus morreu na cruz por nós, e estamos aguardando o retorno dele? Irmãos, é mais do que isso. É mais do que isso. É a necessidade de uma identificação com Jesus. Assim como quando você come um alimento qualquer, ele vai reconstituir os tecidos do seu corpo. Ele vai se tornar você daqui a um pouquinho. Essa identificação que a Páscoa traz com o libertador ali no caso, de comer o cordeiro, vem de uma forma clara na pessoa de Jesus. Mas como? Eu vou comer sua carne e beber seu sangue? Coisa esquisita. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem
comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. É isso, irmãos. É isso. Uma identificação plena com essa pessoa. Vocês lembram Paulo falando o seguinte: olha, eu considerei tudo como refúgio, que eu quero estar identificado com Cristo em todas as áreas, inclusive nos sofrimentos e qualquer outra coisa que tiver que vivenciar. Eu quero estar identificado com Ele na expectativa da ressurreição dos mortos. Então, queridos, esta unidade nossa com Jesus e como corpo, uns com os outros, precisa estar num patamar mais elevado no conceito da igreja. Eu estou pensando assim. O que o Senhor quer é uma identificação completa. É uma identificação total com a pessoa dele, exclusivamente ele. E dentro mesmo desses ensinamentos, Jesus fala: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, mulher, lote, tarará, tarará, por minha causa, não pode me seguir, não. Mas, em compensação, aqueles que fazem isso, eles não somente terão recompensa por isso, muito além daquilo que eles estão abrindo mão, como ainda vão receber a vida eterna. Ele falava isso enquanto ministrava, né, durante o seu período, né, aqui de testemunho, né, dos céus entre nós. E versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Corria capítulo 7, versículo 14. Corria já em meio à festa, a festa dos tabernáculos, Jesus estava nessa festa, nesse momento, subiu ao templo e ensinava. Então os judeus maravilhavam e diziam: como sabe esse letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se era de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu-lhe a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito eu realizei e todos os admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vocês estão vendo a diferença, a forma como eles estavam se submetendo à lei e querendo cumprir a lei, como já estava distorcida em relação àquilo que era mais elevado e que a própria lei representava para eles naquele momento. Um caminho para a salvação. Mas ela não redimia ninguém. Então, queridos irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês. Nós vamos cear agora. E eu queria que você, repetindo Jesus falando, eu desejei muito, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês. Eu vou comer novamente, mas só no reino. Eu desejo também ansiosamente que você agora pegar o cálice e o pão, e voltando para o seu lugar, você vai ter um períodozinho aí para você pensar no que está acontecendo. Porque essa é uma realidade espiritual. Você vai lembrar que a minha carne é a verdadeira comida. Você vai lembrar que o sangue é a verdadeira bebida. E você estará se identificando em cada um desses momentos, que para nós agora é dominical, né? Não é uma vez por ano. De que você pertence a Ele, você faz parte do corpo, cuja cabeça é Ele mesmo, e que você está inserido numa nova aliança.
Nós precisamos de sair, né, desse chão, terra, e subir. Porque as coisas que são lá do alto, elas transcendem realmente a compreensão e a mentalidade humana. Sai do seu lugar e vem aqui. Pegue do cálice. E aguarde até que todos tenham recebido. Volte para o seu lugar. E se assente e aguarde. Se assente aí no seu lugar, feche os seus olhos. Não deixa que nada distraia você agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse é o momento de você fazer esse julgamento. O julgamento está baseado no que você acabou de ouvir, dessa identidade plena sua com o Senhor. Mas ela também é uma identidade plena com o seu irmão. Você tem que discernir esse corpo. Nós temos que entender essas coisas, irmãos. Nós somos um com Ele. Examine-se a você mesmo. Agora coma do pão. Lembre agora, quem não comer da minha carne, não faz parte de mim. Você está comendo dele agora. Abra agora o cálice. Meu sangue é verdadeira bebida. Bebamos. Diga ao irmão que está ao seu lado: somos um. Somos corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, ainda tenho uma breve palavra para compartilhar com vocês. O Senhor tem nos abençoado com o entendimento prático da vida da igreja. Como que a gente percebe isso? Me perguntaram uma vez, como que você pode entender que uma igreja casa está bem? As coisas estão fluindo? É só chegar, digo eu, só chegar lá e ver como os irmãos convivem. Se você percebe que aquela comunhão ali é uma comunhão que flui, que os irmãos se amam, têm um relacionamento próximo uns com os outros, é isso que precisa. É por aí a nota que a gente dá, se a igreja casa é boa ou não, ou está fluindo ou não está. É o amor, é a consciência de que você faz parte do irmão. Não coma sem discernir o corpo do qual você participa e Jesus é o cabeça. Alguns, por ignorarem isso, talvez por acharem que isso não tem tanta importância, morreram antes do tempo. Outros estavam com doenças, enfermidades. Por quê? Eles desrespeitaram a ceia do Senhor. A ceia.
Por isso, irmão, nunca deixe isso cair num lugar comum. Essa que é a nossa Páscoa, Jesus. Entregue por nós. Nós estamos comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, entendendo que somos um. Um com Jesus, Jesus, um com o Pai e com o Espírito Santo, e nós todos juntos. Quero te lembrar mais um pouquinho. Deus criou na natureza, tanto no reino vegetal quanto do animal, o macho e a fêmea, né? Mas de onde é que Deus tirou isso? Sem o homem existir, qual que é a ideia de mulher e homem? De onde é que saiu isso? Isso é um mistério, irmão. Mas que Deus trouxe à luz e nos fez entender. Vocês estão vendo aí o marido e a mulher? E Jesus falou, quando Deus ajunta, não separe o homem. Por quê? Os dois se tornam uma só carne. Esse que é o mistério que Paulo estava se referindo. Agora, num prisma ou num plano espiritual, tá? Isso aí está muito além daquilo que é o conceito natural que você tem de casamento. Está acima? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos que avançar no nosso relacionamento como corpo. Nós temos que caminhar mais dentro desta verdade que é esse relacionamento identificado de todos nós com a pessoa de Jesus que nos encabeça. Vou ser mais prático para terminar essa palavra. Apesar da bênção que já temos, a gente percebe o amor de Deus na vida dos irmãos, e ainda falta alguma coisa, pelo menos é o que a gente percebe. Eu tenho dito aqui várias vezes que a Igreja do Senhor tem todos os recursos para ela própria ser saudável, sobreviver, crescer e desenvolver na presença do Senhor. Mas estes recursos, eles estão muitas vezes encapsulados, eles não estão liberados do corpo. E então agora, objetivamente, para as igrejas casas, onde essa comunhão acontece, os irmãos estão mais próximos, né, uns dos outros, um grupo menor, onde eles podem abrir o coração, conversar e falar, que mesmo dentro das nossas igrejas casas, existem, embora abençoadas, a gente percebe, pelo amor dos irmãos, ainda está faltando uma coisa, irmãos. É você sair de dentro da sua cápsula. O que eu quero dizer com isso? O irmão que sente realmente que ele está passando por um momento difícil e que outro irmão pode ajudá-lo, ele tem que procurar e falar com o irmão. Ou com os irmãos. Eu estou numa situação difícil. E vocês podem me ajudar. Agora, isto é mais difícil, às vezes, do que uma pessoa que pode ajudar e não sabe da necessidade do outro. De procurar a pessoa e perguntar. Como é que você está, irmão? Tem alguma coisa que eu possa caminhar aí junto com você e te ajudar? Aí, eu quero dizer para vocês que a expressão do corpo de Cristo vai começar a ser mais nítida entre nós. Joga o seu orgulho fora, de não compartilhar com as pessoas as suas dificuldades. A gente aqui percebe o seguinte, que as pessoas ficam segurando por um orgulho pessoal seu mesmo, assim, não quer se expor, não é para se expor. Conversa com um irmão, e que você tem liberdade com ele, com uma irmã que você pode conversar com ela. Mas não fica guardando só para você, não, porque depois o trem começa a derramar, aí fica muito mais difícil para resolver. Não espera derramar, não. Tem recurso no meio da igreja. A igreja tem de tudo no meio da igreja. E você que está bem, tranquilo, nada está te incomodando, você tem os seus celeiros cheios, começa a olhar nos irmãos. Se por acaso você perceber alguma coisa, procura o irmão. Fala com ele. Irmãos, nós estamos acostumados a viver num mundo onde moram 100 famílias num prédio e eles não conhecem o vizinho da frente.
Nós vivemos num momento em que a gente sai na rua de carro e até a pé. Existe uma disputa de espaço. Nós vivemos num momento em que, se você não segurar firme aquilo que você tem, chega e bate sua carteira. Não é mesmo? Então, a tendência nossa é nos preservar. E quanto mais a gente quer se preservar, mais muros vão sendo construídos em volta da sua pessoa. Daqui um pouquinho você se torna preso, como acontece, né? Hoje, os presos estão soltos e os que estavam soltos estão presos hoje dentro de casa. Não pode sair essa hora mais. Olha para trás, para frente, para o lado, na hora que você for sair do carro. Isso é o mundo. E é daí para pior. Mas preste atenção, igreja. Jesus falou que nós seríamos visíveis no meio dessa confusão toda. Nós seríamos visíveis. Eles vão olhar, o mundo, vão olhar para vocês e saberão, aqueles ali são os discípulos de Jesus. Então sai da sua bolha, saia da sua cápsula e fique mais à vontade no meio do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Assim nós vamos poder chegar a um degrau um pouco mais elevado do que aquele que o Senhor já permitiu que nós alcançássemos até agora. Entenderam o recado? Amém. Então dá um sorriso para o irmão que está aí do seu lado, hein? Isso é apelação também, né? Mas, irmãos, vamos quebrar isso, vamos quebrar e vamos lutar com você mesmo. Às vezes você não tem um temperamento expansivo, não é para ser expansivo, é para ser aberto. Não é para ficar fazendo graça para os outros rir, é para ser acessível, você ser uma pessoa acessível para o outro. Tem que começar a ver essa dinâmica no corpo de Cristo, porque é isso que fará a grande diferença nesses últimos dias.